como a teologia influenciou a filosofia de Jonathan Edwards e como a filosofia influenciou a sua teologia. Muito bom, Sebastião, essa pergunta aí. É até um ponto que eu observei assim, nos meus estudos, e vários estudiosos, vários autores falam sobre isso, que o Jonathan Edwards faz as duas coisas juntas, assim, até às vezes difícil, como o Pedro falou, separar. Então, teologia e filosofia andam muito juntas com o Jonathan Edwards, e na estética, igual o Pedro falou, é onde a gente mais consegue ver isso. Vou até fazer uma defesa aqui da minha banca, né, da monografia. Porque estética seria o tema central no pensamento de Edwards. Então, esse é os dois braços da minha monografia, né? É que o trabalho mais forte de Jonathan Edwards foi o de pregador, né? A prática mais forte dele, o que ele mais gastou tempo fazendo, foi pregando e criando sermões e tudo mais. E o pensamento central dele, o tema central do pensamento é estética, né? É beleza. Então, essa seria a lente que ele usou para tudo, principalmente na sua filosofia. Mas aí eu pontuei duas coisas aqui. Então, assim, como que a teologia, para ser sistemático, né? Como que a teologia influenciou a filosofia? Então, por exemplo, tem um autor que fala, eu gostei demais quando ele colocou, que na estética de Edwards ele faz duas coisas. Primeiro, teologicamente, ele louva a beleza de Deus. Então, ele está ali como um cristão, um filho de Deus, adorando a Deus. Então, é muito teológico quando ele fala sobre a beleza de Deus, remete muita adoração. Mas na filosofia, ele vê essa questão da beleza e da estética como uma forma de explicar a realidade. Então, a gente vê as duas coisas juntas. E aí, a teologia influenciou a filosofia, primeiro porque Edwards, vendo a beleza de Deus, ele vê a beleza da criação também. Então, isso vai ser muito do que, depois a gente vai até falar mais da filosofia natural do Edwards, né? Que ele foi praticamente um cientista em várias áreas, assim. Outra coisa, que existe um debate, é legal vocês saberem isso, existe um debate muito grande entre os estudiosos de Edwards, tem várias linhas, né? E tem dois times de estudiosos. Uns que defendem o Edwards muito mais liberal e outro um pouco mais ortodoxo. Então, o pessoal que defende o Edwards mais ortodoxo, que eu tendo um pouco mais eu tenho para essa linha, eles falam o seguinte, que Edwards lidou com categorias do seu tempo, das filosofias do seu tempo, principalmente do iluminismo, né? A gente vai ver ali a influência que o Locke teve sobre ele, o Newton e tal. Ele lidou com isso, ele não teve medo, ele foi ousado, mas ele não foi escravo das filosofias do seu tempo. Então, a galera que estuda Edwards entende que ele foi fiel ao seu calvinismo, né, ao seu puritanismo, sua ortodoxia, vai falar isso. Então, nesse ponto, a teologia vai influenciar a filosofia, porque a filosofia dele não vai ser escrava dos pensamentos, das correntes da época. Agora, como que a filosofia influenciou a teologia? É um pouco, pegar essa moeda e virar do outro lado, né? Então, ele usa categorias, por exemplo, de John Locke, né, a questão da experiência, depois a gente vai falar um pouquinho sobre isso, para falar de assuntos teológicos, né? A experiência da conversão, ele vai falar muito sobre o senso do coração, um novo senso, um novo sentido. O Edwards é o cara do calvinismo experimental, ele puxou muito essa questão da experiência, não começou com ele, né? A gente vai ver que Calvino falou sobre essa questão da doçura, quando a pessoa converte, ela tem essa experiência com Deus, a experiência de ver a beleza de Deus. Calvino falou um pouco sobre isso, os puritanos também, mas o Edwards vai desenvolver isso muito, muito, muito mais. Então, a gente vai ver que ele não tem medo de trabalhar com as categorias do seu tempo, porque ele se parece com alguém seguro na sua teologia, né? Mas eu acho que é isso, basicamente. Muito bom. É bom ver esses pontos de ressonância. Durante o mês eu fui mandando um monte de WhatsApp para Carol. Todas as mensagens nossas não respondidas ao longo das nossas conversas, a gente foi conversando durante esse mês, mandando artigo e áudio para eu ir me situando junto a especialista do assunto, né? E é bom ver como que aquele primeiro encontro nosso sobre o Jonathan Edwards como um campo de tensões real, né? De gente que faz uma apreensão dele como, primeiro, não, um intelectual tão somente aprisionado num sistema teológico fadado ao fracasso ou caindo em desuso, né? Como algumas pessoas queriam ver. Ou então, não, um puritano radical que tentava fazer incursões na filosofia, e sempre esses campos de tensões. E o Edwards me parecia sempre alguém que transitava muito bem nesses dois âmbitos, assim, com leveza, diferente dos casos que aconteciam na época deles, de gente ou sucumbindo a um, ou fechando-se ao outro, por causa
por exemplo, da teologia e não tendo contato, por exemplo, com a filosofia. Foi surpreendente, inclusive, isso do Edwards, na minha opinião, assim, como ele conhecia, se deleitava em ler o que estava acontecendo do ponto de vista da filosofia, conhecer o que o Locke, o Berkeley, o Descartes estavam escrevendo, conhecer mesmo, utilizar-se disso, sem abrir mão, por exemplo, de uma teologia mais ortodoxa e continuar suas investigações a respeito disso. Por exemplo, vai falar e vai escrever a respeito do livre-arbítrio, vai fazer uma crítica à posição arminiana da questão, mas faz com uma construção muito mais refinada do ponto de vista filosófico do que outros tratados que já tinham falado a respeito disso, sobre o cativeiro da vontade. Isso não é uma discussão nova do ponto de vista histórico. Também está a Carol aqui, que não me deixa mentir. Mas por que o seu escrito sobre o livre-arbítrio gerou tanta atenção? Há um refinamento do ponto de vista filosófico, há uma ligação entre teologia, filosofia moral, e depois, nos outros tratados, o fim para o qual Deus criou toda a realidade, a verdadeira virtude, ele liga novamente isso, moralidade, filosofia natural, amarrando com a beleza e o amor. Bem, tudo isso mostra o gênio filosófico dele articulando categorias e interesses teológicos clássicos com o que estava sendo desenvolvido de mais contemporâneo na época. Então ele não tinha medo de ler essas coisas, teve acesso a tudo isso e soube lidar com isso muito bem. Me parece, então, naquela velha tentativa de alinhar fé e razão, como é antigo na história da filosofia, alguém que projetou isso dentro da tradição protestante, calvinista, alguém fez isso bem. É um modelo, é uma tentativa, é um exemplo, né, um paradigma de ter feito isso de uma maneira bem sucedida, que me chamou a atenção esse fato. Você sabe que tem um biógrafo bem famoso do Edwards, o Perry Miller, né? Ele é um grande historiador do puritanismo americano. Ele foi o cara que fez a biografia mais moderna do Edwards, né? E levantou os estudos, que Edwards era esquecido. Eu estava lendo a biografia do Lloyd Jones, no início do século XX, lá na Inglaterra. Ele achou um livro do Jonathan Edwards, foi perguntar para um cara, você conhece? Não sei quem é. Então, entre, né, a liderança inglesa, evangélica, ninguém conhecia Jonathan Edwards, então era uma coisa meio esquecida. Aí volta mais, depois ele volta a ficar mais famoso, né? Mas aí o Perry Miller é o cara que fala assim, Jonathan Edwards leu John Locke, ele leu, ele tá influenciado. Só que aí o Perry Miller puxa muito, como se ele fosse um escravo do lockeanismo, né? Aí uma coisa curiosa que eu descobri, que o Perry Miller foi professor daquela mulher que escreveu The Handmaid's Tale, da série. Foi o professor dela e ela dedicou aquela obra, O Conto da Aia, para o Perry Miller, que foi o grande biógrafo do Edwards, né? Então, que ele criticou muito o puritanismo também, né? Apesar de achar Edwards genial. Então, ele tira o Edwards dali da ortodoxia e coloca o Edwards em outro campo, assim. Aí todo mundo que vem depois critica. Sim. Não, pera aí. Ele não foi tão escravo do lockeanismo. E é interessante isso, porque o Edwards sofre do que alguns... eu acho que todo autor... Isso gira um pouco da nossa imaturidade, né, dos leitores. O Bonhoeffer sofre sobre isso, Agostinho sofre isso, Calvino sofre isso, todos os grandes autores sofrem, que a gente faz a leitura que a gente quer deles. Sim. Então a gente quer ler o Edwards puritano, a gente só vê puritanismo nele. A gente quer ler o Edwards lockeano, a gente só vê empirismo nele. A gente quer ver ele filósofo, a gente só vê filosofia nele. E não vê o Edwards por ele mesmo. É igual o Bonhoeffer, assim, o Bonhoeffer dos liberais, o Bonhoeffer dos evangélicos, o Bonhoeffer do pai das teologias da libertação, mas assim, e o Bonhoeffer por ele mesmo, assim? E é muito interessante que aqueles que queriam criticar a decadência do calvinismo, mas queriam salvar o Edwards de alguma forma, aí é como o Perry Miller faz. Salva como o Edwards? Pela filosofia. Aqueles que queriam salvar o puritanismo junto com o Edwards criticam que não, ele não era um filósofo, era um pregador, era um grande pastor, e aí salvam ele por esse caminho. E aí vira um campo de tensões, vira uma celeuma. Assim, não precisa disso.